Olá! 14 dias. Estamos caminhando para o último ciclo desses 7 dias, né? Que são os capítulos de Juízes 21. E hoje é o segundo ciclo de 7 dias, dia 14. Nós vamos estar lendo esse capítulo que conta a trajetória de Sansão. Acredito eu que é o mais famoso dos juízes de Israel, mas nós temos muita coisa para aprender. Queria te convidar nessa jornada para a gente estar lendo esse capítulo e a partir de amanhã teremos coisas diferentes para fazer, ok? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 14. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, ou entre a do teu povo, para que vá tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só dela me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava acusação contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai e sua mãe àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim se costumava fazer os moços. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo não declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. Se não mo puderdes declarar, vós me darás a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivas. E eles lhes disseram: Dai-nos o enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então disse-lhes: Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à sua mulher: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso. Não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios o enigma a decifrar e ainda não me declaras a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai nem minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia lhe declarou. Portanto, os importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o Provérbios: se vós não lavares com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivas deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai.
ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Incrível, né? A gente vê tantas coisas que foram ditas que não era para fazer e foram feitas, né? Nessa manhã eu fiquei meditando sobre o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Ontem a gente viu como ele foi esperado, como ele foi anunciado, as coisas boas que Deus tinha para fazer acerca da vida dele. E hoje a gente pode observar que nos dias atuais a gente às vezes pode tomar conselho dos nossos pais, pode obedecer aquilo que eles têm para nos dizer. E às vezes a gente não faz isso. Sansão, mesmo que isso veio do Senhor, mas ele cismou com uma mulher filisteia. Ele fez duas coisas graves. Ele tomou por mulher uma mulher que não era do seu povo, e ele comeu coisa que imunda, que seria, ele comeu o mel de dentro do leão morto. Ele, sendo nazireu, ele não poderia ter essas duas coisas juntas, né? Então, a gente vê que a vida de Sansão começou a caminhar com quebra de princípios. Nós estamos aprendendo que na palavra de Deus ela traz princípios para o nosso dia a dia. Ela traz princípios que isso faz com que nós venhamos andar em paz com Deus e também com os homens. Às vezes, por andarmos em princípios, criamos guerras com os homens. Porque quando você está num lugar onde as pessoas roubam, a Bíblia fala que você não deve roubar. Isso é um princípio. Você acaba criando guerra porque as pessoas querem roubar e você não quer. E Sansão, ele tinha uma responsabilidade como nazireu de não se casar com a mulher que não fosse do seu povo, de não comer coisa imunda, não beber bebida forte. E essas duas coisas nós vimos nesse primeiro capítulo. O que eu trago para mim nessa manhã, nesse dia ensolarado aqui no meu quintal, é que eu preciso observar os princípios em que eu estou vivendo. Estou vivendo nos princípios dos meus pais, nos princípios de Deus, ou vivendo de regra? Porque quem vive de princípio não precisa cumprir regra. Existem algumas questões que você vai ver que são regras que foram estabelecidas para que as pessoas dessem desculpas por conta da quebra do princípio. Nós podemos dizer isso, todo mundo fala que para toda exceção existe uma regra. Só existe a regra porque você não quis cumprir o seu princípio. E nesse momento aqui, Sansão quebrou o princípio. Você acha que ele não sabia que aquele leão morto e aquele mel não era legal para ele? Às vezes nós fazemos coisas que parecem ser legal, mas não é. Tem coisas que parecem ser agradáveis aos nossos olhos e elas não são, e elas fazem com que nós quebremos alguns princípios. Então, que nesse dia você possa prestar atenção. Qual o princípio que Deus estabeleceu para mim que eu não estou cumprindo? Foi essa pergunta que eu fiz para mim. O que eu estou fazendo que não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu? Nesse 14º dia, hoje é como se fosse mais um dia de fechamento, de reflexão sobre os capítulos passados. E é assim que eu estou vendo esse dia. Esse dia para rever tudo aquilo que eu já aprendi e ver o que eu ainda preciso ajustar. Que você possa fazer isso, que esse vídeo, que essa leitura te sirva para você de incentivo para você ver quais são os princípios, os mandamentos do Senhor. Será que eu estou vivendo de regra? Será que eu estou vivendo de princípio? É um momento da gente refletir, é um momento da gente pensar de como é que a nossa vida tem andado, como é que a gente está fazendo, está vivendo esse nosso dia e que tipo de escolhas nós temos feito, né? Escolhas de viver sob o princípio da palavra de Deus ou escolha de viver sobre a regra dos homens, sobre aquilo que a gente não sabe que é certo ou não. Que nessa manhã tenha feito sentido para você essa leitura e que a história de Sansão te faça refletir também sobre a sua própria vida e que você traga todos os dias para você essa leitura, como eu tenho feito, ok? Que essa mensagem possa falar alto ao seu coração e que você deseje pedir ao Senhor: eu quero viver os seus princípios e não as regras, não viver de regras, não viver de coisas que não venham agradar ao Senhor, ok? Bom dia e até o próximo vídeo.